muito bem-vindo, nobre colega, em mais um episódio aqui do nosso podcast, do nosso canal Advocacia Limitada. Eu sou a professora Elo Herrera e aqui no canal, no Advocacia Limitada, a gente debate as limitações e as superações da advocacia e todo dia a dia, trazendo sempre um convidado, um advogado, uma advogada bem-sucedida na área, mas que você não conhece, você vai conhecer hoje. E hoje eu tô aqui muito feliz, como sempre, com uma convidada mega especial, muito querida, a doutora Mara Brant. Muito obrigada, doutora. A doutora Mara Brant é advogada desde 2007, olha só, com atuação na área trabalhista. E quando eu perguntei para ela como que você quer que eu apresente, ela me deu a seguinte resposta: eu ajudo empresários a não terem problemas ou a não se preocuparem com problemas jurídicos. Genial, né? E especial para instituições de ensino. Então, a genialidade e a honra, a minha felicidade em recebê-la aqui, Mara. Muito obrigada, muito bem-vinda. Olha, estou muito contente pela sua participação. Vamos lá, então, querida. Elo, boa tarde. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, eu adorei. Eu achei muito legal, até para a gente se reencontrar. Verdade. Eu e a Elo nos conhecemos numa mentoria, porque eu gosto muito de estudar e ela também. E foi muito bom, porque além dos contatos que a gente faz, a gente conhece pessoas extraordinárias que seguem para a vida. Então, foi um encontro muito feliz. Muito obrigada. Foi mesmo. Olha, essa mentoria rendeu, né? Rendeu. E olha, eu ainda ganhei um presente, porque, gente, eu convido e ainda ganho presente, vê se pode. A Mara, além de advogada, ela é empresária muito bem sucedida, então ela é designer, ela tem uma empresa chamada Expose Semijoias, e eu ganhei uma semijoia linda, ó, exclusiva, tá? E quem quiser, procura Expose Semijoias no Instagram, onde, Mara? Isso, no Instagram. Nós viemos com uma proposta, como a produção em atacado, também de transformar vidas. Nós fazemos kits para pessoas revenderem. Ah, maravilha! Que legal! Então, a gente entrega em consignação. Então, quem quiser, é só entrar em contato no expose.semijoias que vamos fazer mais essa parceria. Negócios. A Mara é uma mulher de negócios, adoro. Somos, né, mulheres de negócios? Somos. Mara, vamos começar do começo? Vamos! Conta um pouquinho aqui, como que você foi para a área do direito? Como que você acabou escolhendo e como que você se transformou em advogada? Vamos falar, né? O que te levou a fazer o curso de direito e tal? Você se formou em 2007? Eu fiz um teste vocacional no 3º ano do ensino médio, mas desde a 8ª série eu já sabia que queria ser advogada sem nem saber o que era advogado. Mas você já sabia? Já, porque eu tenho um primo que era advogado, era a minha referência. E como eu falei, eu nem sabia direito o que é advogado, a gente fica pensando, é aquele que defende, que tira da cadeia, essas coisas. Que vem a visão leiga. Então, aí tinha esse meu primo e trabalhando muito, muito bem sucedido. E eu pensei, eu acho que eu quero fazer alguma coisa assim também. E veio certo, porque no teste vocacional deu 100% de área humana, especificamente direito. E aí eu comecei a estudar, eu pensava, eu não quero fazer qualquer curso, já que eu vou passar um tempão dentro de uma faculdade, eu vou usar bem esse tempo. Eu demorei 2 anos para conseguir entrar, porque eu entrei numa faculdade que é referência, que é a Direito São Bernardo, lá é muito disputado. É uma das referências, é uma das melhores, né? Tá, acho que tá na top 5 ou top 5, né? Top 5 da aprovação no OAB. Das top 5 do país. Do país. Então, eu tive dificuldade para entrar, porque eu vim de escola pública, a vida inteira eu estudei em escola pública. Minha família, meu pai metalúrgico, minha mãe dona de casa, hoje ela é comerciante, mas assim, eu não tive escola particular, não tive. Então, a gente vai e consegue, né? Aí, enfim, entrei, fiquei estudando e entrei. Era difícil na época, hoje ainda é difícil, mas para entrar é pior. Da manhã ou da noite? Eu estudei de manhã. Para entrar é ruim, para sair é pior. É verdade. Nossa, a faculdade tem uma mentalidade. Hoje não sei dizer exatamente, mas que ela nasceu na ditadura militar, em 1964. Então, eu peguei muito... Olha, eu não sabia. Eu peguei muito disso, assim, de aquela rigidez.
prova oral, sabe assim? Sei. Quer dizer, você foi moldada, forjada. E a gente que estuda de manhã tem aquele rótulo. Ah, você não faz nada, então nem tinha trabalho, era prova no seco, assim, sabe? Agora à noite já tinha, não, vamos dar o trabalho para compor a nota e não sei o quê. De manhã, não. Só vou fazer uma adendo. Você que foi meu aluno que ficava reclamando que eu não dava nota, você tá vendo como podia ser muito pior? Esse é meu lema. É o lema para carregar o otimismo, porque tudo sempre pode ser pior. Tudo pode ser pior. Sempre. Né? Mesmo que um morreu, pode morrer 2. Ai, Mara do céu. Não, eu tô te dando um exemplo drástico, mas assim, sempre pode ser pior. E aí, E aí você terminou e você sempre sabia que a vida você é advogada. Não quero nada, é advogada. É ao contrário, eu não queria ser advogada. Olha isso. Eu não sabia o que era ser advogada, eu entrei na faculdade de Direito. Eu entrei, vamos ver qual o caminho que eu vou ser levada. Isso eu tinha uma maturidade com 19 anos que eu já sabia, não adiantava eu fechar a caixa. Assim, vamos ver o que vai acontecer. Será que vai ser interessante eu ir para uma área de concurso público? Porque a faculdade, tem um aspecto científico muito forte lá. Uhum. Então, incentiva. Porque, não sei se vocês sabem, o nosso curso não é advocacia, não é direito, é ciências jurídicas e sociais. Verdade, é isso mesmo. Então, tem um aspecto muito forte de cientistas, de formar cientistas lá, na Direito de São Bernardo. Acadêmico bem forte, né? Isso, Então, aí eu, não sei, né? E também esperava que a oportunidade que ia me direcionar, porque a gente tem esse primeiro passo. Depois, que área? A gente foi aqui, para onde que eu vou, né? E aí, você foi fazer estágio? Como que foi? No primeiro ano, o meu pai foi aposentado. E aí, a renda caiu mais da metade. Então, no segundo ano, eu já consegui um estágio. Ótimo. Eu fui para a Receita Federal de Diadema. E sabe por que eu fui contratada lá? Porque a chefe perguntou o que eu pretendia do futuro profissional. Eu falei assim, eu quero aproveitar a oportunidade que eu tiver. Você quer advogar? Não. Ela me contratou. Você acredita? Desse jeito? Desse jeito. Você sabe que teve uma colega nossa que veio aqui conversar também e ela falou uma frase que marcou muito. Ela falou assim, eu aproveitei todas as oportunidades que me foram dadas. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Eu acho que você também, né? Sim. Falei sobre isso hoje, inclusive. Que, assim, a gente não pode perder a oportunidade. Lógico que a gente sabe discernir se é boa ou se é ruim, mas a oportunidade que nem estar aqui hoje no podcast, eu não podia negar o palco. Não é? Então, eu achei fantástico. A gente não pode perder a oportunidade. Sempre vamos estar ocupados, sempre vai ter muita coisa para fazer, mas se você tem um momento desse tipo, não podia nunca perder a oportunidade, nunca. E Elô, fantástica. Então, nossa, muito legal. Imagina. Fiquei muito honrada com o convite. Eu tô muito feliz, você topou, isso sim. Imagina. Ô, Mara, mas você falou um negócio que aí você foi para a Receita Federal. E aí, então, você tomou familiaridade, você tomou contato com um mundo que muita gente acha difícil, né? Sim. De outro universo até, né? Sim. Que eu trabalhei no atendimento primeiro da Receita Federal. Eu tive uma chefe fantástica lá, a Silvana, aquela matriarca, assim, que qualquer pessoa que vinha tentar falar alto, ela já via lá da câmera, ela já... Raro não isso, trata assim, minha estagiária. Era muito... Nossa, Silvana fantástica. Isso foi dando segurança pra gente aprender, porque, assim, infelizmente, órgãos públicos tem o lado A e o lado B, né? Tem gente, assim, muito contador que tentava enrolar, que pegar várias senhas, sabe? Esse tipo de coisa. Ah, sei. Então ela olhava e ela era terrível, ela cancelava a senha. Se ela percebia que a pessoa pegou um monte de senha, ela cancelava. Ela não tinha dó. Porque ela falava, a gente já tem uma estrutura pequena aqui de atendimento. Então, se eu vou deixar passar a tarde, que o atendimento era só 4 horas por dia, com a Receita Federal aberta. Já aconteceu de contador passar a tarde lá, um só, sendo atendido, ia de mesa em mesa. Então, as coisas não acontecem do nada. Às vezes a gente acha que a pessoa é ruim, mas teve um motivo para ela ter que fazer isso, né? Então, aí eu fiquei lá 8 meses e consegui transferência para a Receita Federal de São Bernardo, porque eu sou de São Bernardo. Então, aí facilitou mais a logística, assim. Fiquei na triagem também, fiquei
quase um ano, e depois eu passei um tempo na fiscalização. Aí é legal, Que é hein? um setor... fui para um setor de fiscalização. Fiquei um tempo lá, mas consegui um outro estágio que estava melhor. Voltei para Diadema, Procon de Diadema. Procon. Porque eu comecei a ficar apaixonada pelo direito do consumidor. Peraí, gente, da Receita Federal você foi pro Procon, quer dizer, atendimento ao público e tal, mas totalmente diferente. Foi a experiência do atendimento ainda com o órgão público, foi meu diferencial para conseguir o estágio no Procon. Aí lá, assim, na Receita Federal eu trabalhava 4 horas e no Procon 6 horas, só que bastante. O dobro do salário da Bolsa Auxílio era o dobro. Nossa, fiquei lá no céu, né? Já dava para pagar a faculdade tranquilo, sobrava alguma coisinha ainda. Aí, foi muito... Nossa, minha experiência é fantástica. E de lá que veio a minha ideia até de trabalho de conclusão de curso, que na época era monografia. Era. Então, até veio de lá. E foi muito... Você fez em consumidor? Tema? Sim, Qual direito foi? Consumidor. Chamadas em roaming nacional, celulares pós-pagos no Brasil. Olha isso, que loucura. Vou explicar. Olha, foi a partir de uma reclamação que eu atendi, que veio a ideia desse tema. Por quê? A pessoa tinha ido, uma representante comercial, ela viajou para Recife, ela morava em Diadema. E ela deixou o celular desligado. E só as mensagens que ela recebia caía na caixa postal, porque ela estava de férias. Ela foi taxada de tudo com a cobrança do roaming. Sim, R$7.000 a conta. Foi absurdo, assim, uma coisa absurda. E a empresa de telefonia falou que era devido. Falou porque tinha que pagar a operadora local. Porque tem esses convênios. Eles não prestavam o serviço... Não é uma linha reta, como a gente imagina que é uma ligação. É todo torto. Então, é esse que presta essa parte, esse que atende essa banda, é esse que atende a outra e não sei o que lá. Então, eles tinham que pagar a operadora que tinha prestado o serviço e completado a gravação na chamada da caixa postal. E aí eu falei, gente, mas como assim? Aí comecei a estudar direito do consumidor, no 4º ano da faculdade já tinha essa matéria e fui para esse lado. Conheci uma professora, eu mostrei o que eu queria fazer, ela achou fantástico, aí que veio das chamadas em roaming nacional dos celulares pós-pagos no Brasil. Como que era feita essa cobrança, toda essa linha doida aí. E eu fui explicando para defender o consumidor, que isso deveria ser mudado, porque como que uma pessoa com o telefone desligado, e se tivesse ligado? Aí caiu na caixa postal, ela podia escutar ou não? Mas cobraram tudo. E foi uma coisa absurda. Mara, você falou esse negócio da monografia, eu lembrei, porque quando eu me formei, eu fazia estágio no Banco do Brasil. Aí você também veio do... E nessa época, no início, né, do CDC, tinha muitas discussões se aplicava ou não a regra do consumidor para banco, né? Sim. Era uma palhaçada que só... E aí, tem uma coisa nos contratos financeiros de crédito chamada taxa de comissão de permanência. Sim. Né? Sim. E aí eu fiz a natureza jurídica da comissão de permanência e a não aplicação. Vai vendo, trabalhava no banco. E a não aplicação do CDC nessas situações, né? Ou quem leigo pensa, ou é um palavrão, ou ela tá falando outro idioma. Mas aí faz sentido, né? Quando você começa, que nem eu expliquei agora, né? Das chamadas aí faz sentido. Você fala assim, caramba, mas na época, como eu estagiava para banco, depois eu me formei, virei terceirizada de banco. Sim. Então eu pensei assim, eu vou fazer a monografia estrategicamente, já para ficar muito especialista. Sim, ótimo. Né? E poder, já pensando, lógico, no dia de amanhã, né? Mas depois de alguns anos isso caiu por terra e acabou essa palhaçada, aplica e fim de conversa, né? Uma relação de consumo bem evidente. Não, agora, essa da telefonia e o roaming é um problema até hoje. É um problema até hoje. Pois é, aquela mulher nós encaminhamos na época para o juizado especial, porque não tinha o que fazer. Você ficou sabendo o que deu? Não. Mas eu sei que ela foi no juizado porque era bem próximo, assim, de onde era o Procon, eu sei que ela foi. Que ela foi, mas não sei o que deu, mas é absurdo. E aí ela pensou assim, e outra coisa, a empresa permitia que ela desligasse o celular durante as férias, mas aí a questão do roaming, nem se ela tirasse a bateria do celular, não ia ter como.
Não ia ter como, porque quando ela colocasse de novo, ia ter aquele passivo ia entrar, né? Então, aí a gente discutiu muito isso, tal, com a empresa de telefonia, mas foi até o máximo que dava. Foi Na instância administrativa não teve teve jeito, assim, que era um caso absurdo. Você imagina se usasse, que muita gente também, a mesma coisa, você vai viajar, você não sabe. Não. Aí vem a bomba, a conta do outro mês, né? Isso foi um caso de uma pessoa que desligou, mas e a pessoa que está com o uso normal do celular? Faz o quê, né? É. Aí você terminou a faculdade, especialista em consumidor. Aí no último ano, eu não renovei meu estágio no Procon, porque a gente tem as horas obrigatórias para cumprir. Tem. E eu faltava, assim, muitas ainda. Faltava umas 50 horas no último ano, de 200. Então, eu precisava de um intensivão para conseguir horas. E aí, já estava fazendo uma outra atividade como complementação de renda e fui para concluir, terminar a monografia e terminei o curso. Aí depois... e a monografia, ainda tive 9,5 de nota. Parabéns. Não tive 10, sabe por quê? Mas 9,5 é uma nota Minha ótima. Professora maravilhosa, só que ela convidou 2 civilistas. Pra banca? E eles falaram que o contrato de adesão era a 8ª maravilha do mundo. E que não dava para discutir esse tipo de cláusula. E eu escutei bem assim, para você não gerar seguidores, então, nós vamos colocar 9,5. Porque quem tirava 10 tinha um trabalho publicado na revista da faculdade. Olha isso! Por isso que o 9,5 eu engulo seco. Por causa da explicação. Se fosse um 9,5, como eu acabei de te explicar, nossa, é bom, né? Mas eu achei que tirar meio ponto por motivos muito estranhos, né? Mas, enfim. Aí, eu me formei e fui trabalhar de novo como terceirizada na Receita Federal de São Bernardo, no atendimento também. Só um detalhe aqui. Vamos aproveitar o gancho. Isso que você falou é o que também me motivou a fazer esse podcast. Por exemplo, o professor que tem uma postura dessa, é civilista, é um professor renomado de uma faculdade que é referência. Sim. Né? E quando ele vê um trabalho de excelência, não querer dar a nota que o aluno merece para não ser publicado, porque a ideia é contrária daquilo que ele pensa, isso é mais do que absurdo. É mais do que absurdo. E eu vejo isso até hoje. Não só de professores, não só no mundo acadêmico, mas na advocacia, né? De juiz. A gente pode falar? Pode. Limitada ou ilimitada? Eu não tô nem aí pro cancelamento. Eu vivo falando disso. Porque é a vaidade, né? É a vaidade. Como a vaidade pega no nosso meio, não, Mara? Eu não pensei nisso, mas isso é fantástico. Mas eu não posso deixar que saibam que não partiu de mim a ideia. Você sabe que uma vez eu fui despachar uma situação de direito de vizinhança. E aí eu fui fazer um embargo auricular, né? Fui lá falar com o juiz. Eu chamo petição de orelha. Petição de orelha? Eu fui fazer um embargo auricular. E aí eu falei, não, excelência, porque a situação é assim, assim, assim. Eu falei, muito embora a posição jurisprudencial majoritária seja contrária, mas esse caso em específico é diferente. Porque era um problema na cobertura, que ele não queria dar acesso, porque era um diplomata. Nossa. Então, não vai qualquer pessoa ali, tem uma questão de segurança pública, né? Sim. E aí ele falou, não, doutora, eu entendo que esse é o entendimento da jurisprudência e não importa. Nossa. Então, esse tipo de coisa... Arbitrária. Eu falo, nossa, mas se aí a gente vai depender disso? Lascou. Tá vendo de onde que é? Já começa lá de trás. Você já publicou teu trabalho? Não, na revista da faculdade, não. Mas você já publicou? Não. Tem que publicar. Não. Eu publicava. Aquele 9,5, ele me soou como meio. Tá. Só o meio aqui, só pra te dar aquela prejudicadinha, né? Mas nem liguei, que eu já fiz tanta coisa depois que, então, nossa... tanta coisa depois, vamos lá. O importante era ter passado. A gente sempre fica pensando que nem vai conseguir a nota mínima e eu fui aprovada. Nossa, esse é um terror, né? As neuras de estudante. Neura de estudante. Eu não sou muito favorável a esse trabalho de conclusão de curso, sabia? Eu acho que cria muita... Eu vou dizer os dois lados, assim. O que eu penso, que já aconteceu dentro do nosso escritório.
de uma estagiária pedir para ler o trabalho da outra e copiou na íntegra. Eram faculdades diferentes. E a outra descobriu. E ela é chateada com isso até hoje. Plágio. A outra saiu, assim, que eu acredito que não são os opostos que se atraem, são os semelhantes. Exatamente. Os opostos até podem ter uma atração num primeiro momento, só que não permanece. Não. Então, foi isso que aconteceu. Essa pessoa era totalmente diferente da nossa linha de trabalho, acabou saindo. E aconteceu essa situação de copiar o trabalho na íntegra. Foi muito chato. Isso. Então, estimula esse tipo de coisa. Por outro lado, tem a Darwin, né? Seleção natural. Eu sou uma pessoa que eu não tinha dinheiro para pagar, para formatar o trabalho. Na época, cobrava R$3 no serviço de cópia da faculdade. Eu não tinha dinheiro para pagar. Tá. Isso em 2006, 2005. 2007. Tá. R$3 por página. Mesmo se a gente for pensar hoje, R$3 por página. Não, para o estudante é caro. Não tinha como pagar, não tinha. E eu fui aprender a formatar. Risato Nunes, né, o manual das normas da BNT. Só que, assim, foi excelente para mim. Porque eu tenho uma facilidade para a formatação. E serviu muito para petições. Então, foi excelente. Porque eu sei fazer isso. Eu sei fazer e sei explicar. Agora, se eu tivesse pago, talvez eu ia depois ter que arrumar um jeito de aprender a formatar o mínimo que seja. Porque tem gente que, assim, não sabe pôr uma nota de rodapé. Aí você vai lá pesquisar no Google, não vai ter que pesquisar do mesmo jeito. De um jeito ou de outro, você tem que estudar. Então, eu acho que o trabalho de conclusão de curso, para mim, foi bom que eu já estudei na época certa, o que eu tinha que estudar. Então, tem esse lado. Tem esse lado. É, porque isso não é uma trava profissional que eu tive. Isso eu já tinha, já sabia. Então, não precisei ficar perdendo tempo de, como é que faz isso, como é que faz aquilo, como é que eu ponho um quadro, não sei o que lá, como é que faz citação, e o entrelinha, e tipo de letra, e não sei o que lá. Então, porque eu já sabia, eu estudei, não foi fácil na época, nem computador eu tinha. Eu ia na sala de informática. Tinha isso também. Da faculdade. Eu ia lá, para ir. Tanto que o meu trabalho, eu imprimi 7 vezes. Nossa! Imprimir. Porque, assim, quando a gente imprime, aí você vê se tá tudo esteticamente bom. Né? Até chegar na versão para entregar, foram 7 vezes. Você sabe que eu lembrei? A minha eu fiz na máquina de datilografar. Você fez curso de datilografia? Fiz. Eu também! E posso falar? Foi uma das coisas mais úteis que eu fiz na vida. Nossa! Até hoje, eu tô ali trabalhando, escrevendo, chega alguém, eu falo, pois não, o que tá acontecendo? ASDFG. Direto, Instituto Coração de Jesus, lá em Santo André. Quem não fez isso, viu, gente? É assim que a gente começa. Que nem uma criança que vai pro A, E, I, O, U. Na datilografia, seguindo a ordem do teclado, você faz com os dedos específicos. ASDFG. ASDFG. CJK, aí vai, né? E assim vai. Assim vai. E aí vai espalhando até e treina a velocidade depois, né? Tem prova depois, eu fiz avaliação. Foi bom também, porque por causa útil. Os cursos de informática, pelo menos que eu conheço, não ensina assim. Não ensina. Tem curso de digitalização hoje? Será? Não Deve sei. ter, eu acho que tem, né? Não sei. O pessoal digitar. Mas era muito útil. Ficar catando milho não dá. Mas era útil. Foi uma das sabe? Não foi aleatório. Foi extremamente útil que eu fiz. E minha monografia foi na máquina. Eu tinha uma máquina de datilografar elétrica. Nossa. Que tá até hoje no meu escritório, eu deixo lá. Que é tão legal, né? Entendeu? Foi lá as duras penas. Então, você não precisou imprimir 7 vezes, mas jogou muita folha fora, né? Muito corretivo. Não, a gente fala com o pessoal mais jovem de hoje que nem sabe o que nós estamos falando. Nem sabe. Nem sabe. Nós somos da geração que fala, na minha época era tudo mato. Pois desbravamos para vocês. Com certeza. E estamos desbravando. E aí, me conta então, como que você foi parar, como que você se tornou a advogada que você é hoje? Vamos conversar um pouco mais sobre a advocacia, então. Estudei para o exame da OAB, aí passei e estava já trabalhando como terceirizada na Receita Federal. E o meu primo, que já tinha escritório na área trabalhista há muito tempo,
E aí ele falou, não acredito. Eu estava aprovado na OAB e não tinha dinheiro para pagar a taxa. Eu ganhava, assim, cerca de um salário mínimo, terceirizada lá da Pra Receita viver, Federal. né? Uma pessoa que estudou numa faculdade renomada, assim, que foi muito sacrifício para estudar. Aí a gente pensa, eu vou me formar, nossa, estou milionária. Não é assim. Não é assim. A gente tem caminho para trilhar. E aí meu primo ficou sabendo que eu tinha passado na OAB, ele ficou muito orgulhoso, porque a OAB, na verdade, é uma prova para saber para testar a sua habilidade no que você não sabe, no seguinte sentido. É feito para você errar. Não é feito para você acertar, é feito para você errar. Que visão interessante. É feito para você errar. Então, quando você coloca isso na sua cabeça, a chave vira. Hoje eu nem sei se são 100 questões, mas você pensar assim, na época que eu fiz eram 80 questões de múltipla escolha. Hoje, se for 100, você tem 50 para errar. É muito diferente você pensar, eu tenho que acertar 50. Não, você tem 50 para errar. Escolhe qual que você quer errar menos. Isso é uma coisa que vira muita chave. E falando isso para até a equipe do escritório, todos os estagiários que eu já conheci, todos falaram que fez diferença. Pensar assim. Porque é aquilo que você falou, de pensar positivamente. Eu sou Olha uma que otimista, interessante. eu sou uma otimista nata. Então, tudo que acontece, até o de ruim, eu tiro como lição e vou para o próximo passo. Então, isso foi um desafio. E essa tua visão fez diferença, né, Mara? 50 para errar na época, 40 para errar. Quantas que eu errei? 22. Você foi super bem. Tirou um notão. 68. Acertei na primeira. Eu nem lembro minha nota. Então, aí é jeito de pensar, é a visão, né? Um jeito de pensar. Eu também não consigo ficar remoendo problema. Eu sou uma pessoa, você chegou com um problema, eu já tô... Com a solução ali. Já tô pensando como vamos resolver isso. Eu não consigo ficar patinando naquele problema. Não, vamos resolver. O que nós vamos fazer? É automático em mim. E essa sua visão também ajuda muito seus clientes, né? Sim. Sim, porque aí a gente já vai no cerne, né? Para ver o que pode fazer para resolver. Então, aí voltando à questão da formatura. Aí, a inscrição, que você não tinha não tinha dinheiro. Aí meu primo ficou sabendo, tal, ele veio, me fez uma proposta de trabalho. Eu falei, com certeza eu quero, porque eu ia ficar lá no contrato de uma empresa terceirizada, uma empresa que ganhou uma licitação, eu sei lá quanto tempo, que ela ia ficar lá, que eles podem tirar a hora que eles quiserem. Aí eles vão me pôr para trabalhar, sei lá no fim do mundo, e não ia dar, eu ia ter que sair, né? Aí fui trabalhar no escritório do meu primo, 25 de junho de 2007. Aí lá dividido por setores, e eu fui trabalhar na equipe trabalhista em si. Como que a gente chama o trabalhista em si? Os pedidos que eram de hora extra, intervalo para refeição, equiparação salarial. Peraí, agora eu tô na dúvida. Trabalhista não é trabalhista? Mas a gente, como escritório especializado, sim, era especializado também por área lá. Dentro do escritório, sim. A gente tinha o trabalhista em si, que a gente chama de hora extra, tinha o departamento da responsabilidade civil, tinha o departamento do adicional de periculosidade e insalubridade e o departamento acidentário e previdenciário. Extremamente especializado, hein? Sim. É a especialização dentro da especialização. Sim. Isso, o meu primo Agamenon, ele sempre trouxe muito bem, que a gente leva até hoje. Ser melhor naquilo que você faz. Exatamente. Procura o que você quer fazer, então vai até o fim. Estuda aquilo e vai, porque é diferente quando a gente conhece. Muita gente fala, por exemplo, o previdenciário morreu. Não morreu, não. Imagina! Conheço muito um monte de longe. advogado aí que tá super bem com previdenciário. Morreu para quem não é atualizado. Porque mudou sistemas, mudou tudo. Então, assim, para quem não é atualizado, falar não dá mais nada. Não, eles erram muito, porque inteligência artificial. Não sei se vocês sabem, tem robôs programados para fazer uma triagem. Então, não tem uma personalização. E é aí que a gente entra. Porque os erros são tão absurdos que até para reclamar, para entrar com uma ação, é fácil. De tão absurdo que chega a ser a situação.
Ô, Mara, agora você falou do robô e da inteligência artificial. Aham. Eu lembrei de uma coisa. O pessoal tá discutindo muito se a inteligência artificial vai substituir a figura do advogado. Sim, Na tua visão. sim. Então, ó, é assim. Por exemplo, uma dona de escola, que é a atuação que eu não cheguei ainda para falar lá, mas mas ela a falou gente assim chega para lá. mim. Eu pensei em pegar um contrato no Google, é isso que eu ia fazer antes de te conhecer. Aí eu falei para ela, só que o Google não sabe o que acontece dentro da sua escola. Exatamente. Porque a gente faz um contrato personalizado para evitar os problemas que ela já teve. O Google não sabe fazer isso. O Google não conhece, né? O robô não tem o elemento subjetivo, né? E Por outra mais que coisa, se alimente sim, o ser humano precisa de ser humano, de contato humano. de convivência, de troca de experiências. E isso, a inteligência artificial não vai trazer. Não vai trazer. A capacidade técnica, a capacidade de raciocínio também não vai ter. Não é igual da inteligência artificial para um profissional especializado. Não vai acabar. É assim, é o contrário. Vai acontecer muita coisa errada de quem ficar dependendo de inteligência artificial. É como está acontecendo com o INSS. Adorei isso. Porque também a IA trabalha com as informações que estão Pré-prontas. pré-prontas, né? E a gente muda todo dia. Exatamente. Nunca vai acompanhar. E o que serve em um pode não servir em outra situação. E é sempre assim. E também, se a gente for pensar, não só no judiciário, mas nas questões extrajudiciais, o trato com o cartório, por exemplo, isso nunca vai acabar. Depende, precisa de advogado para, sei lá, um divórcio, um inventário que possa ser feito no cartório. E o que a inteligência artificial vai resolver? Eu não vejo. Você falou um ponto que é verdade, que eu sempre penso assim, ó, o nosso trabalho é muito mais lidar realmente. Eu acho que essa tua formação de atender o público e tal ajudou muito, né? Muita dor eu ouvi, ajudei a resolver. E ajudar a resolver e tal. Porque, por exemplo, num divórcio, por mais simples que seja a situação, assim, que não tenha tanta complexidade patrimonial e tal, mas tem uma complexidade emocional gigantesca, né, que a gente tem que lidar. Essa sensibilidade de não colocar... Às vezes eu vejo, não dá para colocar todo mundo na mesma mesa. Não. Você conversa com um, depois conversa com a outra parte, ou chama o outro advogado. Cuidado nas palavras. Então eu não vejo como ser extinta a profissão do advogado, porque o advogado, ele é muito versátil. Não só para a questão de, o mero ajuizador de ações. Não. E a petição de orelha que falávamos? E o embargo auricular, quem que vai fazer? Manda o robô lá fazer. E também, os juízes e os funcionários dos fóruns, eles vão pegar, quando começar esse monte de coisa igual. Já pega. É complicado. Já pega. E aí, qual vai ser o destaque? Da gente, da máquina de escrever. Fazendo uma analogia. Estamos na moda, estamos no auge. Uma coisa que eu te falar, já tem sentença, né, elaborada por inteligência artificial. Olha o perigo do erro. Que também aumenta o nosso trabalho. Porque vem muita coisa errada. Como eu falei, não tem como ser personalizado. A gente entende que o volume de ações é humanamente impossível dar conta e muito menos em tempo hábil. Demora muito, precisa de equipe, precisa de muita gente. Eu tive aula com um professor que é ministro do Superior Tribunal de Justiça. Ele disse que a equipe dele toda tinha 34 pessoas. Isso assim... Lá no STJ. Ninguém conta, né? Esse tipo de bastidor. Mas a gente sabe que tem. 34 pessoas, um ministro. E ele falou que contava desde a senhorinha que limpava lá até o motorista que ele tinha. Só que ele precisava de todas as pessoas da mesma forma. Então, mesmo com esse tanto, a gente sabe que não tem como dar conta. Aí buscam maneiras, como a inteligência artificial. Mas esse ajuste até chegar no nosso país, do judiciário, isso não vai ser da noite para o dia. Imagina. Tá vindo com tudo, mas tem muita coisa para afinar que não vai ser rápido. Não vai ser rápido. Você viu agora o Tribunal de Justiça que do São Paulo, que estão mudando o sistema? Hoje a nossa chefe da área civil estava mexendo lá, ela falou, nossa, que é uma regressão, assim, que é muito pior do que o ESAD. Eu tenho contato com o EPROC em alguns casos que eu atuo lá no Paraná. E, nossa,
Aliás, advogada tem que ter formação em TI agora, né? Pra gente poder Nossa. lidar com isso. Fala a verdade. É, Porque a gente faz parte, né, dessa geração que teve a transição do processo físico para o eletrônico. é, Então, lidar com os sistemas, porque cada um diferente do outro. É. Porque o TJ é o ESAGE, por enquanto. É. TJ é de São Paulo. é. Você sai, é o EPROC. Tem outros que são PJE. o PJE. É. Eu odeio PJE. Abafa. Quem gosta do PJE? Quem não gosta, dá um like. Porque realmente a gente tem que ir cá e não sei o quê, e aprende. Aí essa semana eu formatei o computador lá para ter mais velocidade, pronto, mudou toda a configuração, meu certificado já não funcionava, eu comecei a ter palpitação. Não é pra menos, né? São os perrengues do dia a dia, né? Acontece. Acontece. E aí você estava, então, muito legal isso da especialização, porque é unanimidade. Toda vez que vem algum convidado aqui, a gente fala, olha, tem que se especializar. Sim. Né? Quem faz tudo não faz nada, né, Mara? Sim. Apesar de a gente atuar em várias áreas no escritório, fomos recentemente para o digital e lá a gente só fala para donos de escola, só para instituições de ensino, que não tem nada a ver. Porque nós pensamos assim, o que a gente tem no trabalhista, modéstia à parte, é consolidado no offline. Tá. Então, a gente vai buscar uma outra área para começar do zero no digital. Então, a gente só fala para a escola, no online. E o digital é uma excelente... Para você, está sendo uma ferramenta boa para trazer cliente? É assim, depende da área de atuação. Na nossa, o digital, as pessoas que são o nosso público, elas são muito instruídas. E a maioria desconfia do digital. Olha que antagonismo. Desconfia. E aí, como que vocês resolvem isso? Então, com conteúdo. Porque aí a pessoa vai vendo, nossa, o conteúdo, realmente aconteceu isso na minha escola. E aí chama uma conversa, entendeu? Tem que ser muito conteúdo. Que aí cria uma conexão. E no momento da dor, aí lembra da gente. Que acontece aquilo que a gente falou, então, nossa, aconteceu esse problema. Mas tem aquele escritório, aquela advogada que fala disso. Aí nos procura, entendeu? Entendi. É assim que funciona. E lá atrás, quando você falou que você começou, então, na área trabalhista em si. O setor que eu entrei. Setor trabalhista em si. O que a gente chamava assim lá. Que era o... Hora extra, equiparação salarial, que ficamos com essa parte, o grosso era hora extra. Tá. Mas tinha reintegração também. E aí tinha muita audiência, Mara, pra fazer? Muita. Era ainda, a minha não era Barra experiência, Funda, né? Não, São Bernardo, né? Que a gente, é verdade. Então, nossa experiência, mas foi também, tive o prazer. A experiência que eu tive, que eu tenho, é intensiva, de propositura de 1.800 a 2.000 ações por mês. Então, eu fiquei no atendimento e nas audiências. Era muita coisa. Mas também você saiu, você começou a sua carreira já no escritório estruturado, né? Sim. Vamos deixar claro, se não era você sozinha com 1.800 ações. Você teve a oportunidade... Isso daí era normal lá. Você teve a oportunidade de ter contato com uma estrutura grande. Sim. Bem segmentada, internamente. Sim, apesar de ser um escritório de origem familiar... já tinha essa situação de especialização e tudo dividido, tudo certinho. Então, aí, eu fui para esse setor de atendimento e audiências. E aconteceu um momento que um juiz se declarava suspeito e a gente não entendia por quê. Aí, todas as audiências... Suspeito? De uma determinada reclamada, ele se declarava suspeito. Depois nós descobrimos por quê. Ele estava dando aula num cursinho de um sócio do escritório que defendia a reclamada. Aí ele se declarava suspeito. Só que todas as audiências dele, eles, não sei se vocês sabem, mas via de regra, audiência de segunda a quinta. Sexta-feira, só em casos excepcionais que marca a audiência. E aí marcavam todas para sexta-feira. Aí você falou que estranho, né? Não, aí depois a gente acabou descobrindo por quê. Só que aí ficou esse passivo aí de muita audiência que ele remarcava. Aí, assim, era uma linha de produção. Eu tinha uma colega
que recebia o cliente no fórum, a outra pegava assim, conversava com as testemunhas para saber se trabalhou junto. Pra saber o que a testemunha e pegava ia falar, documentos, se precisava de atestado, sabe essas coisas? É. Então, a outra colega fazia isso e ela colocava o RG na pasta do cliente, assim, na frente, e falou assim, ó, é a testemunha de cima, ela acho que vai conseguir explicar melhor. E aí, só ia entregando para mim. E toda sexta-feira eu fazia isso, de 10 a 15 audiências. Então, assim, eu tô falando só da sexta-feira, porque tinha todo dia muita audiência. Então, assim, eu tenho uma experiência intensiva de audiência trabalhista. Sim, sim. Tudo que vocês nem imaginarem, eu já passei. Chegar lá, o juiz falar, nossa, Elô, lá vem imagina, ela de novo. nós contraditamos uma testemunha. Para quem não sabe o que é contradita, você está dizendo que aquela pessoa não é neutra para testemunhar. Não então, serve para testemunhar. O nome do instituto é contradito, você fala para o juiz, não, essa não serve. Aí o juiz vai perguntar se a pessoa tem interesse no resultado do processo, se é amigo íntimo, parente, se tem processo contra a empresa, enfim. Aí a pessoa negou tudo e eu falei assim, eu quero instruir a contradita. Maravilha. E aí o juiz deixou? Ele não sabia o que fazer. Eu acho que ele nunca tinha passado por isso. Nós instruímos. Ali naquela Nós instruímos, na hora. Ele não sabia o que fazer. Ele pegou a testemunha, levou para dentro do gabinete dele, porque ele não sabia o que fazer. Aí levou para dentro do gabinete dele, aí entrou a nossa testemunha para fazer, como que eu vou dizer? Foi uma audiência de ouvir testemunha dentro da outra audiência. Aí ouviu, e ele acolheu a contradita. Ele falou realmente que nossa testemunha provou que a testemunha que foi era suspeita, era amiga íntima. A testemunha saiu com falsidade ideológica nas costas, não? Não saiu. Isso também já fizemos, a cariação. Adoro! Não saiu. Ela simplesmente negou, não saiu. Não saiu. Né? É só falar, não, o seu depoimento não vai ser considerado, e saiu. Mas foi uma coisa cômica, assim, a gente já fez muita coisa desse tipo, assim, fora da caixa, sabe? Que você tem que ter coragem. Tem que ter essa coragem, eu acho que a experiência traz isso também, né? Que tira essa insegurança. Tira. Porque eu acho que é um ponto importante também, que a gente não pode... Tá muito claro na legislação que não existe hierarquia... né? Entre os membros ali da justiça, o advogado, inclusive, faz parte, né, do sistema judiciário, não existe hierarquia. Então, muito embora o juiz está ali presidindo o processo, né, a gente não tem hierarquia, a gente está ali de uma maneira paritária. Mas rola um temor, né, um temor reverencial. Dá medo, eu acho que junta tudo, responsabilidade... Assim, se eu fizer errado, e isso pode prejudicar meu cliente. Então, junta tudo. E tem o medo do juiz também. Não adianta, porque tem. A pessoa chega lá, ela não sabe. Ele que tem o poder da caneta. Ele tem o poder da caneta. Então, dá medo. Não tem jeito. Isso daí, acho que é eterno, né? Você pode ter coragem. E o que vem depois do medo é sempre tão fantástico. Né? Gera histórias para contar. Na verdade, a coragem é assim, você tem o medo, mas você vai. Vai com medo. Vai com medo mesmo, vai. Que passa. Eu já peitei muita coisa, já dei tapa na mesa, inclusive, de audiência. Você deve ter feito muito mais coisa Deixa quieto. Assim do que eu. Que eu sou toda política, assim, né? Toda com muita educação. Isso é interessante, isso é legal. Sim, eu tenho juízes que foram no meu casamento. Imagina, olha que legal. Sim, sempre preservando ótimos relacionamentos. Ali, né? Sim, a gente conhecia desde... Todo mundo. Todos, desde o pessoal segurança do fórum, todo mundo, que é uma prática intensiva. Depois eu tive a mesma situação no civil, porque nós começamos a fazer ações para manutenção de plano de saúde dos aposentados. Olha que legal. Saíam da empresa e não recebiam o direito de se manter no plano, e eles têm esse direito. Então, nós fizemos isso também por muito tempo. Então, aí foi pro civil a demanda, né? Assim, e aí, ficou no as duas civil para também. Até a doutora Simone, que é minha sócia, um dia chegou lá e foi explicar uma situação, aí a escrevente veio e falou, então, assim, assado.
Ah, vocês são do grupo HB? Não, eu sei que vocês fizeram certo, eu vou lá resolver. Olha que demais. Então, é muito legal, né? A gente Você conseguir ter esse crédito por esse trabalhar reconhecimento. direito. Por trabalhar direito. A gente tem que pensar que rótulo que a gente cria nos outros. Que rótulo. E dentro do escritório, como que é esse dia a dia? Pra Hoje- ter essa... Porque você a ter esse cultura. reconhecimento É a cultura. é uma projeção daquilo que Aham. acontece internamente. Sim, é cultura. Né? É E cultura como de que- tratar todo mundo com educação, com respeito. E, inclusive, aliás, principalmente o cliente. Porque não Em é, especial ele não é o só mais cliente, um. né? Não é só mais um. E se a gente estiver com medo, ele vai estar como? Mas é pior. O cliente está aterrorizado, tá ali com a corda, com a faca aqui no pescoço, né? Aí você vai fazer como? Você vai piorar a situação dele? Eu tive uma situação que a cliente, ela estava tão nervosa esperando a audiência dela e atrasou 4 horas. Coisas que não acontecem, né? no Imagina, judiciário, imagina. não. Atrasou 4 Nunca horas. acontece. Imagina atrasar o dia. A mulher estava com pressão alta. A irmã dela veio, trouxe o medidor. Pra você ter ideia da situação. E ela suave, ela, ai meu Deus, isso está me fazendo mal. Eu falava, Dona Maria, eu sei. E eu falava isso para ela: se a senhora tiver com medo, eu não posso ficar com medo, eu tenho que estar firme por nós duas. Então, eu vou fazer alguma coisa para a senhora melhorar. Nós vamos fazer Que alguma legal. coisa. A senhora tem que melhorar. A senhora vai entrar lá, a juíza vai perguntar a sua rotina de trabalho. Quantos anos a senhora trabalhou na empresa? Eu sei, mas me conta. Aí ela, 32 anos. Eu falei, eu sei que a senhora sabe o que acontecia lá, né? Ela mas assim, foi 4 horas Trabalhando desse dia. psicológico. Sim. Então, se a gente encara o cliente como mais um que assinou a procuração ou que me pagou e tchau, não tem um resultado eficiente, porque ia ignorar uma situação, foi uma situação de humanização, porque eu vi que ela precisava, ela passou mal mesmo, que a irmã teve que vir trazer o medidor de pressão, tava 17, não sei o que lá. Meu Deus, daqui a pouco é o dia aí porque ela trouxe, foi pro hospital. coitada, mas era tudo emocional. Era tudo emocional. Sempre é muito difícil, né, Mara? Eu É. acho isso que você está falando, uma vez, numa colação de grau, uma professora disse no discurso, Aham. né, para, assim, seja gentil. Essa frase marcou muito, Sim, porque eu sempre me coloco na situação da outra pessoa. sim. É muito difícil quando a gente tem um problema lidar assim, aquilo que você falou, de não ficar remoendo, né? Mas você tem que reviver aquilo, porque você tá na audiência, você tá vendo pessoas que você não quer ver, né? Você tá lidando ali com uma autoridade que você não conhece, que você não tá habituado, você fala, e agora? Então, esse lado humano, essa empatia, a gente tem que ter sempre, né? Não pode Sim. deixar passar. E assim como eu tinha a visão, lá com 14 anos, de que o advogado era o que soltava as pessoas da prisão, os clientes que nós temos, a maioria que são os metalúrgicos, eles têm a visão de que o juiz vai humilhá-los. Olha só. Eles têm muito medo. Eles têm muito medo. E aí a gente tem que mostrar que não. Que não é isso. Não é isso. E outra coisa, a gente está aqui com você. Você nos passou o direito de falar por você. Então, não tenha medo. Assim. Então, tem muito esse lado, que a gente tem que ser humano, não tem jeito. Não tem jeito. Porque aí o resultado nos interessa diretamente, né? Vamos falar? Se não tem resultado, não tem satisfação do cliente. E aí não vem outro, né? E a indicação e tudo. E é assim que a gente tem que seguir. Porque a gente não falava isso há 20 anos atrás, mas é a experiência do cliente. Na prática, do cliente. é a jornada do cliente, é a experiência do cliente. E Mara, uma coisa que a gente começou aqui o podcast falando, que a gente se conheceu numa mentoria. Ah, sim. Que eu lembrei da gente conversar e comentar sobre isso, né? Você vê que a gente já está na estrada já faz um tempinho. Sim. Né? Desde a época da máquina de datilografar. Sim, com orgulho, porque eu sei digitar. Com muito orgulho, né? Mas, e a gente se conheceu não faz muito tempo nessa mentoria. Porque a gente tem uma continuidade, né? No estudo, tá sempre se atualizando. Então, por mais, assim, você se especializou, ultra se especializou, né? Sim. E continua
se especializando. Quer dizer, Sim. como que é isso para você? Como é que funciona isso na tua cabeça? Na tua Muita visão? gente... pergunta clássica, como você consegue fazer tudo isso, dar conta disso tudo? Bom, primeiro eu preciso de suporte, eu preciso de colaboradores, mas tem coisa que só depende de mim. Eu já cheguei a estar em 8 mentorias ao mesmo tempo. Que isso? Sim, sim. E eu ainda estudo muito, eu só não tenho aula sexta-feira à noite. Eu tenho segunda, terça, quarta e quinta. Eu fiz um curso de oratório, inclusive, que eu amei, depois vou Olha que recomendar legal. para você. Ele dá aula domingo, 9 da manhã, e eu achei o máximo. Eu achei o máximo, das 9 às 11. Né? Você tá com a Domingo cabeça fresca. É. Foi excelente. Claro que todos ficam gravados para assistir em outro momento. Mas não tem como. A gente tem que estudar. E não é só pela atualização, mas pelo networking. Excelente ponto. Tanto que nós estamos aqui. Nossa, a conexão, a conversa, a ideia que a outra pessoa te dá, só você tem ideia de escutar a outra pessoa falando. E então, assim, tem mentorias que já acabaram, mas eu pagaria só para estar no grupo. Para estar ali trocando as experiências. Sim, para escutar as experiências dos outros, para contribuir. Então, a experiência, o network, assim, sempre se mantenham em grupos de mentoria, em grupos que for da sua área, mas assim, grupos que te agreguem. Exatamente. Não vá para qualquer ambiente. Não adianta você ficar lá na discussão do grupo da família. Que faz parte, mas não é isso que vai te agregar. Não vai te agregar nada, né? Não. E que você falou, teve o primeiro convidado do podcast, foi um colega meu de faculdade, de graduação, e ele falou exatamente isso que você repetiu aqui. Que o que trouxe para ele as maiores oportunidades, ou abriram as melhores portas, foram nesses grupos de continuidade de estudo, nas pós-graduações, de fazer boas pós-graduações, de você escolher um grupo certo, né? Não é qualquer grupo, não é qualquer... Com profissionais bem interessantes e que pode gerar, inclusive, o seu crescimento, né? Me aconteceu tanta coisa fantástica do último ano para cá. E, para você ter ideia, uma fraternidade de advogados que eu participo, nós vamos ter um encontro para um curso em Nova York. Olha que no começo demais. de dezembro. Então, assim, a gente tem cursos, tem encontros pelo país todo, mas vai ter até esse internacional. E eu sou uma pessoa que, apesar de já ter trabalhado muito, eu nunca fiz uma viagem internacional. Não acredito, Mara. Não. Vai ser a primeira? E agora, eu não tenho certeza ainda se eu vou, mas eu quero muito ir. Mas eu estou dizendo isso. Olha o que o ambiente me proporcionou. Então, é o ambiente. Né? Você tem que saber aonde você anda e com quem você anda. Eu fico muito emocionada, sabia? Você sabe por quê? Boa parte da trajetória a gente tem muita semelhança, porque eu também sou da região do ABC. Sim. Meu pai trabalhava numa indústria química, minha mãe dona de casa, e a gente sabe o que é estudar as duras penas, né? Sacrifício. Eu andava de trem. E eu consegui fazer as minhas viagens internacionais depois de formada por conta do direito, para o direito. Eu fui para estudar, eu não fui para... Que lindo, né? Então, e a gente fica tão feliz, tão... Nossa, Mara, você vai amar, você tem que ir. Pois é, e assim, eu não acreditei, porque só para pisar ali e voltar. E eu entrei na fraternidade de advogados, assim, que não é para qualquer pessoa. Né? Então, só, assim, já percebi que eu estava num patamar diferente. E o que eu fiz diferente? Eu só trabalhei. Eu só estudei, eu só fiz isso. Então, não é assim, só, é muita coisa. É muita coisa, mas eu digo assim, que tem o dia que a gente vai estar desanimado, com menos energia, mas só que você tem que procurar qual é o seu combustível. E continuar. Aí eu penso, para que eu estou fazendo isso? Eu já falei isso várias vezes. Para que eu estou fazendo isso? Não sei. Vamos ver no que vai dar. E dá. E dá. Às vezes você nem sabe no resultado, mas vem uma coisa bem inesperada. Por exemplo, nós acompanhamos rescisões contratuais, homologações de uma instituição de ensino que a gente estava apoiando um sindicato. Tá.
E aí a instituição também queria que tivesse alguém neutro, vamos dizer assim, né? Aí o sindicato não é neutro, mas só que nós sim. Então, como o sindicato nos conhecia, nos chamou para acompanhar. Participar. Mais de 300. Aí a gente separou, assim, fez uma escala, cada dia ia um colaborador do escritório, passava o dia lá, nas homologações. Para que eu fiz isso? Eu cobrei para fazer isso? Não. E por que eu fiz isso? Eu pensei, não, eu vou ajudar. E agora o que aconteceu? A mesma universidade quer que a gente faça acordo com todos os colaboradores, independente de ser nossos clientes ou não. Olha isso. Você tá vendo? É. O bem, né? Gera o bem. Vem mesmo. Pois nós fizemos isso, olha, e agora, assim, segunda-feira já tem a reunião para tratar disso. E assim, eu não esperava. E não fiz com intenção nenhuma. Assim, vamos lá, porque para nós... Não vou dizer que eu não tinha intenção, mas só pelo posicionamento. A gente tem muito isso, de o que eu vou falar nas redes sociais? Isso é um assunto, né? Então, no mínimo, era um assunto para eu falar. Que, nós estamos acompanhando e tal. Mas só que olha o que veio. Imagina, mais de 1.000 colaboradores. Virou referência. Mais de 1.000. Virou que eles referência. querem que a gente faça todos os acordos de rescisão. Então, acontece, assim, né? Que loucura, mais de 1.000 acordos. Uma vez eu participei, uma única vez, de uma negociação de sindicato. Eu só não apanhei porque eu era mulher. Fê. Para mim foi uma das piores experiências, assim. É muito ruim. De dedo apontado, foi um negócio muito belicoso. Não era uma negociação tranquila. É muito político. Aí começou com um discurso, um já veio pedindo propina, aí eu já apontei o dedo, porque tem coisas que eu não... Eu falei, gente, eu não sirvo para isso mais, não me põe não, porque vai dar ruim. Eu também não gosto. Mas mais de 1.000 traz também uma expertise... sim, porque eles negociação, mas eles sabem que não tem para Mas ninguém, eles né? sabem que a gente dá conta também, né? Porque quem fazia propositura de ação de 1.800, 2.000 por mês? Então, fazer 1.000 negociações é mesmo sopa. Então, assim, sabe que a gente dá conta. E aí, então, vocês têm muitos colaboradores. Então, nosso grupo nacional tem 200 colaboradores. É bastante gente. Só que essa situação específica está envolvendo só uma filial em São Bernardo. Nós temos 4 filiais em São Bernardo. A matriz e mais 4 filiais. Está envolvendo só uma, que é a que eu atuo diretamente. Então, assim, lá nós somos em 9 colaboradores. Mas a gente tem uma sincronia. E dá conta. O que está lá há menos tempo, a gente tem agora um operador de cobrança, que é recente, que a gente faz cobrança, tem serviço de cobrança para as escolas, por exemplo, né? E aí tem um que acabou de passar na OAB, mas está com a gente há 6 anos. Todos os outros 12, 13, 14 e 15 anos. Quer dizer, são parcerias já bem consolidadas, né? A pessoa entrou lá, não sabe. Como estagiários, E agora a gente também tem uma estagiária, que ela faz iniciais para as escolas, das cobranças, execuções. Mas fora isso, assim, o pessoal entra e fica. Que tá naquilo que você falou, da cultura, de ser respeitoso. Né? Outra coisa, Elô, você tem os seus alunos e, assim, os que têm colaboradores, a gente nem sempre sabe com quem está lidando. Mas, se você deu esse voto de confiança, vê até onde você consegue trazer a pessoa. Porque ela te vende. Ela vende o seu escritório, ela gosta. Tem um colaborador nosso que ele falou para uma outra pessoa que é meu parente, que ele só sairia do escritório se a gente mandasse embora, senão ele ficaria lá até aposentar. Olha que legal. Olha isso. Então, porque a gente trata com respeito, com empatia, não tem uma postura rígida de ficar cobrando pelo em ovo. O pessoal lá tem liberdade total, só que eles sabem usar. Aí o que acontece, né? Que você falou, o colaborador realmente te vende, te representa, mas também pode te jogar no Por isso lixo, que tem né? que cortar rápido. Tem que cortar rápido. Sim. Vê que já... E como é que a gente faz para cortar rápido? Feedbacks semanais. Isso é muito fácil. Você tem que fazer isso essa semana. Ou te passei essa tarefa, essa. Deu conta? Cumpriu? Não cumpriu? Aí tem a questão de cumprir a tarefa, tem a questão de cumprir o contrato de trabalho, independente de associação, que natureza seja, se a pessoa está cumprindo o combinado e o que ela está sendo paga para fazer. Então, você tem que observar isso. Aí, essa semana você não conseguiu fazer isso, todos os dias você chegou muito tarde, ou, enfim, faltou, sei lá. Então, assim, vai dando feedback. E, o máximo, 3 meses.
Não dá. Não Porque mais que senão isso. começa a contagiar os outros que estão bem. Não é a fruta podre. Podre contamina todo. Então não dá, porque a gente já gasta uma energia para contratar. Já não é fácil fazer um processo seletivo. Hoje eu até penso assim, gente, eu fiquei muito tempo sem ter que contratar, só que com a atuação para escolas eu precisei contratar. E eu fiquei em pânico, que eu falei, e agora? Porque eu vou contratar, eu não sei quem é que tá vindo, se é uma pessoa mentirosa, se vai me enrolar, sabe essas coisas? Eu falei, não, gente, lógico que tem serviços profissionais. Tanto que a gente tem uma agência que ela faz a seleção, ela traz os candidatos, faz uma seleção de papel, vamos dizer assim, e manda, fala, ó, esses perfis de acordo com a vaga que você quer. Mas aí o tete a tete eu ainda faço, né? Aí, nossa, a gente pensa, e aí, vou pedir uma certidão de antecedente criminal? Hoje, não, hoje tem melhor que a certidão, as redes sociais. É verdade. É muito melhor. Que a gente vê A pessoa se entrega, se né? o que a pessoa está falando na entrevista se corresponde ao que ela escreve, o que ela posta, não é? Então é melhor. O que posta e até o que posta se corresponde com os valores, com as questões do teu escritório, da cultura. Tem uma escola que está com um problema grave com uma colaboradora, ela até foi afastada pelo INSS, mas ela está falando da escola todos os dias no Instagram dela. Todos os dias ela fala. Isso vai dar ruim para ela. Vai dar ruim, só que ela não tem ideia, mas a gente já está com um pacote para ela. Se você não é advogado, se você está assistindo aqui e não é advogado, vamos contar uma coisa aqui que você. Existem canais específicos para fazer reclamações. E liberdade de expressão também tem limite. Tudo na vida tem limite. A nossa vida, o nosso tempo, o dia, a duração do ano. Por que aquilo que você vai dizer também não tem? Tem. E aí, se você começa a fazer, então, usando as condições arbitrárias, as próprias mãos para tentar fazer uma justiça, isso vai se virar contra você. Porque se pegar bons advogados como a gente aqui, ó, vai dar muito ruim. Não faça. 4 meses trabalha na escola. Aí diz que está com depressão, que é um ambiente hostil. Desde quando a escola é hostil, gente? Depende, se tiver uns demoninhos... Não pode falar. Eu que não gosto de criança. É berçarista. Não, berçarista não. Criança nem anda. Não, gente, eu falo para as donas de escola, eu adoro quando eu vou nas escolas, eu faço questão de ir, é muito mais legal que entrar no fórum. Com certeza. Então, assim, não tem como o problema dela ter vindo do trabalho. Em 4 meses, uma depressão e, assim... Não... Com canções de ninar? Eu também quero, né? Desse jeito. Nossa, a comida, eu entro, nossa, tudo sempre cheiroso, aquela delícia. Comida boa. A maioria faz no próprio local. Assim, nossa. Mas, enfim, pegou a escola para Cristo. A gente tem um caso grave, né, de fake news de escola. O grupo base, né? Acabou com eles. Acabou com eles. Então, isso é muito sério. Tem que tomar muito cuidado com o que sai por aí, porque realmente não dá. Mamãe já falava, minha mãe falou, cuidado com a palavra que você fala, que ela não volta. Tem razão. Só ida o caminho, né? Verdade. Sábia. Então, aí fica falando mal da escola, e aí os pais printam e mandam para a dona da escola, sabe? Uma situação bem desagradável. Só que a dona da escola, assim, em geral, todas que nós atendemos, elas, nossa, aquela postura de mãezona, sabe? Sei. Aí eu bato na tecla, 2 teclas. Primeiro, CNPJ não tem coração. Adorei. Seja bom para você, não para o outro. Se coincidir, ótimo. Mas não é que você vai fazer o mal pro outro. Não é isso que eu tô querendo dizer. Não adianta que nem essa dona de escola, ela não tem coragem de mandar uma notificação extrajudicial. Porque ela vai se sentir mal. Eu falei, e você? E que tá perdendo até cabelo de tanta preocupação, de tanto que tá fazendo mal. Vê ela todo dia falando mal da escola. Todo dia, status, no Instagram, no WhatsApp, todo dia. Tá vendo? Eu não estava brincando, eu estou doente mesmo. Eu precisava de empatia, eu era maltratada. Aí eu falei, então. Aí o marido da dona da escola, ele concorda 100% comigo e ela não tem coragem. E aí, quando o cliente se coloca nessa posição,
O que você pensa? Porque quando o cliente está muito irredutível e tal, eu tento trabalhar. Uma vez eu tive um caso que me marcou também. Porque a minha cliente, apesar de ter sofrido muita violência doméstica, muito abuso, e ter um direito patrimonial considerável, ela não quis. Nossa. Eu falei, você não tem só direito à sua ameação, a gente pode ainda pegar tudo pelo viés indenizatório. Mas eu entendo. Né? E eu conversei tanto com ela, eu falei, no dia de amanhã você vai se arrepender, porque é um dinheiro que vai te fazer falta e tal. Não quero, mas não eu quero, entendo. não quero. Eu entendi, mas é lógico que eu respeitei, apesar de não ter concordado. Como que você fica nessa situação, Mara? É assim, como que o ser humano age? Ou no medo, ou na dor. Então, eu já estou tentando antecipar as dores que ela vai ter. De perder aluno, porque o pai vai pensar, nossa, será que eles tratam Será mal que é verdade os colaboradores mesmo? que a ponto de ficarem doentes? Então eu falo para ela, não espera o mal acontecer, não espera, né? Então eu vou tentando antecipar o que pode acontecer se ela deixar assim. Já faz tempo que eu já falei para ela fazer um boletim de ocorrência, ela não tem coragem, mas todo dia me manda print do que a mulher posta. É absurdo. Então, assim, eu não tenho como forçar, porque também ela não ia seguir, não adianta. Não. Não adianta, só que eu faço isso, orientar e falar assim, ó, a consequência pode ser essa, você vai esperar ficar pior? Então, eu tô tentando trabalhar a cabeça, ainda bem que o marido dela tem me ajudado, que ele pensa a mesma coisa. Até que, né, antes que o mal cresça, né? Nossa, e ela já tá muito mal, tá doente. Mas é isso, coitada. A gente não pode forçar, mas tem que orientar e mostrar. Se você é a cliente da Mara que está escutando aqui, que está nos vendo, obedeça. Siga a orientação. Siga a orientação do seu advogado nobre, pessoinha que nos assiste. Agora, a advocacia limitada, na verdade, é ilimitada. Porque eu vou falar um negócio muito doido aqui. Ai, bora. Advogado é um mal necessário. Eu acho que é um bem necessário. É um mal necessário. Por que o mal? O mal vem do cliente. Porque o cliente, ele tem uma visão horrível do advogado. Até ele precisar. Até precisar. Então, é o mal necessário. Até precisar. Você sabe que uma vez eu consegui uma cliente falando, eu espero que você não precise, mas tá aqui meu cartão. E ela, não é que eu preciso? Eu falei, ótimo. Tá vendo? Marca um horário, vamos lá. Então, assim, o que a gente fala, a maioria é conversa informal, não é para honorários, não é. Não precisa, porque eu acredito muito na semeadura e colheita. Com certeza. Já falei aqui do que aconteceu com essa universidade aí, com esse tanto de acordo que nós vamos intermediar. Então, não adianta forçar também, né, uma situação. Não. Se você não tem jeito para isso, procura outra coisa para você fazer. Porque a advocacia é humana, né? Tem que saber lidar com as pessoas, né? Se você não gosta de falar com pessoas, vai procurar uma função mecânica. E não vai ter jeito, uma hora ou outra a gente vai ter contato. Eu já tive uma colega de trabalho assim, na Receita Federal. Ela não gostava de conversar com ninguém. Ela chegou ao ponto de colocar uma caixa em cima do computador dela. Para não ser vista. Olha isso. Eu acho muito triste, porque a gente começou falando da natureza humana, de se associar. Você não precisa ser a pessoa mais popular do lugar que você tá, nem nada, mas tem uma hora que a gente precisa, assim, de contar. Quem que não pirou na pandemia que tinha que ficar isolado? Quando terminou o isolamento... Medo de morrer, com tanta coisa. Né? E aí a primeira coisa que Medo de não ter papel higiênico. Né? Não, a primeira coisa que a gente faz quando termina toda aquela coisa, né? É se reunir. Então, uma hora isso tem que... A pessoa vai ter que quebrar essa barreira de qualquer maneira. Hoje, assim, para ser mecânico mesmo, é muito difícil no direito. Não é? Nossa, aí... Isso, aí é substituído pela inteligência artificial. Exatamente. Essa pessoa vai ser substituída. Essa vai. Porque ela não está fazendo a diferença na vida do cliente. Exato. Nem na dela. Nem na dela. Nem sabe o que está fazendo lá. Eu tive um caso, assim, na verdade, eu acompanhei uma audiência que eu estava esperando e eu fiquei horrorizada, assim, horrorizada. A gente entende situação financeira, cada um sabe já. Você já começa o mês devendo. Alguma coisa você já está devendo. Dependente do que você comprar, você já está devendo. Já começa o mês devendo. E aí, era um caso assim, era um adicional de periculosidade, sem o contrato de trabalho, sem vínculo,
um posto de combustível. Tá. Nunca foi pago adicional e tinha um monte de coisa, hora essa, enfim. Era assim, aquele processo que na época, eu fiz uma conta por cima, assim, dava uns 180 mil. Isso há 10 anos atrás. Para o reclamante. Aham. Sabe quanto que foi o acordo que o advogado fez, o advogado reclamante? 5 de R$900. 5 de R$900, 4.500. Aí, no fim, eu fiquei tão pasma, e na hora que eu saí, eu não aguentei, eu saí, né? Aí o advogado saindo todo feliz, não sei o quê, lá, bateu a mão nas costas do cliente dele. Detalhe, o laudo era positivo do adicional de periculosidade. Quer dizer, ele ia ganhar. Era instrução já. Aí bateu, tá, aí foi embora. Aí ele continuou lá, ainda achando o máximo. Aí um colega falou, mas por que você fez um acordo tão baixo? Ele falou, porque eu tenho meu aluguel para pagar. Só que ele ia receber 30% de 4.500. E imagino eu, né, pelo contrato. Pensa. Então, eu tive vontade de ir atrás daquele rapaz e fazer aquilo anular. Antes da gente começar aqui o podcast, falei para você que eu dei uma aula sobre o método MVP de vendas. Ah, sim. Né? Uhum. Que a gente discute motivação, sim. Posição de poder e o valor, né? A vantagem. E uma das coisas que traz vantagem numa negociação é o senso de urgência. Sim. Então, se você tem boleto, você tem ali a conta te assombrando, e quem tem família, principalmente, fica muito difícil. E se a outra parte pega esse gatilho, ixi, aí já é. Deita e rola, né? Como esse caso que eu tô dizendo. Provavelmente ele pensou em uma conta que ele tinha para pagar. Ali aquele imediatismo. Mas com certeza o cliente também estava nesse senso de urgência. O cliente não falou nada. Não falou nada. E aceitou? O juiz homologou? Foi. O juiz também queria saber, um caso a menos. Meta CNJ, né? Então, que triste. Foi. E foi um caso, juro, eu fiquei com vontade, porque a minha audiência já estava chegando, era próxima, eu fiquei com vontade de ir atrás do rapaz e falar para ele, vamos anular esse acordo. Eu tenho certeza que eu vou conversar com o juiz e ele vai aceitar. Mas aí eu falei, aí a gente fica muitas vezes em conflito ético, né? Fica. De passar por cima do outro colega, apesar do erro absurdo que ele tinha cometido. E também, isso ia longe se eu mexesse. Porque o juiz ia oficiar o AB, ia ter outras consequências. Então, aí eu pensei, ele tinha que passar por isso. O advogado, o cliente, não sei porquê, eles tinham que passar por isso. Então, que sigam o caminho deles, eu não posso interferir. Não dava naquele momento. Foi muito triste, mas já vi coisas desse tipo e até pior. Então, essa é a questão, talvez, da empatia, se tivesse melhor, ele ia até conhecer o cliente dele e saber o que o cliente passou, porque 5 anos sendo frentista de um posto de gasolina, para fazer um acordo de 4.500 ainda em 5 parcelas. Nossa, valer muito da precariedade, né? E a empresa também foi muito sacana de propor um negócio desse, né? Vamos falar. Mas a empresa estava no papel dela. Uma vez eu conheci um advogado na área trabalhista, mas ele tinha condições de fazer isso. Que ele via a precariedade do cliente, ele criava tipo uma carteira de crédito para ajudar o cliente para não aceitar esse tipo de acordo. Olha só. Não, você vai, olha, eu te ajudo e tal, quando você receber a indenização, depois a gente fecha a conta. Certo, mas, Elô, isso é uma pode, questão de alinhamento de expectativa também, porque a Também. maioria dos advogados não faz isso, o alinhamento da expectativa. Tem gente que pensa que vai ficar milionário com o processo, tanto que tá lascado. Pensa que vai ficar milionário. Não fica. Aqui no Brasil, tem não esse nunca. lado. E também tem o outro lado de que a gente sempre fala, não vamos fazer um acordo que vai te prejudicar. Não vai, porque agora nós somos sócios. Isso. Em proporções diferentes. Então, eu também tenho decisão nessa sociedade.
né? A gente trata assim, de forma leiga, a gente Excelente, trata isso. Isso é genial. A gente trata isso com o cliente. Então, alinha a expectativa. O acordo, ó, o cálculo é esse, vale tanto. Aí tem o outro lado, aquele ganancioso, que o cálculo tá muito próximo à proposta e ele quer ficar milionário. Pensa que vai, né? Não vai. Então, a gente explica os dois lados. A única coisa, mesmo que eu veja que o acordo tá excelente, eu explico tudo, mas a gente não força. A gente também não força. Não força, porque qualquer coisa, ele vai falar ainda que a culpa foi nossa. Foi do advogado. Teve um caso que nós fizemos um acordo que foi excelente, excelente. Estava praticamente pagando a condenação toda. Era uma diferença assim, de 2.000 em 200.000. Estava muito bom o acordo. E o cliente ainda ligou para o Agamenon, meu sócio, e falou, a Mara me ferrou, fez um acordo ruim para mim. Meu Deus, não tinha como ser ruim. Aí fica aquela coisa, porque você queria receber seus honorários. Eu quero receber, mas eu posso esperar. Só que o dele estava muito bom. E eu falei, gente, ainda estou escutando. Aí o Agamenon me ligou, eu falei, eu sei que você não fez isso, mas eu sou toda explicadinha, né? Nossa, mandei tudo, mandei cálculo, mandei a decisão, mandei tudo. Falei, aí o mundo desaba, né? Olha, falei assim, ingrato. Aí o mundo... É por isso que eu treino luta também, para poder dar uma extravasada nessa para lembrar situação. da cara dele, né? Eu lembro da cara de tanta gente, mas na verdade a raiva é consigo mesma, né? Eu sempre tenho a raiva interna comigo, por ter deixado. Mas a raiva, ainda bem que você tem como extravasar, porque é o veneno que você toma achando que o outro vai morrer. Exatamente. Então não dá para ter raiva, e gente. Aí não cultive a raiva. Você faz alguma coisa para extravasar? Não faço muita coisa, só que eu não absorvo tanto. Eu acho que eu comecei a criar casca. Não absorvo tanto. Eu acho que ainda sou uma pessoa muito sensível, inclusive eu vou entrar até numa imersão de inteligência emocional na semana que vem, porque algumas coisas ainda me afetam, mas não tanto quanto antes. Talvez pelo tanto de atividade que eu não tenho tempo para certas coisas. Eu nem tenho como pensar que doeu, que foi ruim, não, já parto para resolver outras coisas, então eu não internalizo. Isso eu consegui com o tempo. Isso fica um conselho muito bom. De não internalizar, né? Não. Talvez é meu jeito de não remoer, como eu falei, né? Sem dúvida. Acontece situações que a gente fica triste, assim, eu falo, nossa, não acredito que aconteceu isso. Mas, na advocacia, você que tem alunos, Elô, que eles devem assistir, imagino eu, a gente vive... se não assistir aqui. Vamos fazer prova, lição de casa e prova. A gente vive num looping. Nossa, é uma montanha russa. A gente vive num looping. É verdade isso. Você acordou, foi olhar as publicações, você levou uma porrada. Aí daqui a pouco uma pessoa te liga, olha, o acordo é X. Você revive. Então, eu acho que... o dia inteiro assim. É assim. É de altos e baixos. O dia aí... assim. Você faz um contato bom, depois você tem um não, você toma uma porrada, aí você volta. Toma uma patada. É o dia inteiro. Então, eu acho que isso que você tem de extravasar é excelente. Eu tenho um outro jeito de não ficar internalizando. Maravilhoso. Mas até chegar nesse ponto, infelizmente, eu desenvolvi um problema de saúde. Eu tenho labirintite e é de emocional. Então, quando chega muito, eu acabo ficando com crise. Aí, quando você começa a ter os sintomas, você já até sabe qual foi a causa, né? Sim, já sei. E sei até o prazo. Passo raiva, sei lá, um dia, depois de 3 dias, aí vem. Tem muita doença ocupacional, né, Mara? Tem. Porque isso acontece. Tem dia que é como se a gente fosse um alvo e vem dardos, tudo quanto é lado. Aí o looping é a história de matar um leão por dia. Mas está errado matar um leão por dia. A gente precisa de procedimentos para minimizar os estragos. Olha, isso que você falou do looping, eu acho tão importante. Porque, e também traz aqui, casa muito com um dos propósitos do podcast. Porque a realidade não é flores, não é a série da Netflix, não é um filme sobre vida de advogado. Porque aquilo ali é o alto do looping. Como que a gente vai falar em um dia bom? É muito difícil a gente conseguir falar em um dia bom na advocacia. 100% bom. Por isso que assim, se eu puder dar uma opinião, um conselho, eu deixo o seguinte, não remoa o que está ruim, mas curta muito bom.
Comemore o bom. Nossa, curte. Esses dias saiu uma decisão que a gente conseguiu uma aplicação de um índice de juros que era o melhor possível. E lá no Tribunal Superior do Trabalho, foi uma decisão de execução que já é super difícil você conseguir fazer um recurso de revista na execução. Não tem praticamente, só por uma questão de violação da Constituição. Já para na segunda instância, só no agravo. E aí nós conseguimos subir o recurso, foi a primeira vitória. E a segunda vitória nós revertemos. Então, nossa, a gente falta soltar fogos e, nossa, a gente comemora muito no escritório as nossas vitórias. Isso é importante. Então, isso é bom. E isso também está alinhado com a cultura que a gente tem lá. Então, não adianta, nossa, aconteceu isso, você vai ficar remoendo, ai, que ruim, perdeu, ou o laudo foi ruim, ou o perito isso, ou não sei o quê. Não, isso infelizmente faz parte. Mas o que for bom, comemora. Comemora, a gente fica que nem doido. E agora eu quero comprar um sino até. Parece besta, gente, mas no dia a dia, nossa, a gente se infla. É muito. Então tem que aproveitar isso. Tem que aproveitar. Comemorar a vitória, tem por menor que seja. Por menor que seja. Essas pequenas conquistas aí do dia a dia desse looping é que faz a gente continuar, né? Um colaborador do fórum, oi, bom dia, tudo bem? Gente, vocês comemoram. Porque, nossa, eles são pessoas muito ocupadas, eles têm uma atividade repetitiva maçante. Tem. Então, não estou falando mal, mas a tendência de não ter bom humor é grande. Eu acho que a tendência de não ter bom humor até nossa é grande. Porque a gente lida com o problema o tempo todo. Elô, eu já tive duas palestras com um palestrante que ele ensina o método de encantamento da Disney. É muito fantástico, Gabriel Avelar. É isso mesmo. Então, e a última, inclusive, foi sexta-feira. E no sábado eu tive a oportunidade de conversar com ele. E ele fala uma coisa assim, é isso que a gente está falando, a gente também não está bem-humorado e tal, que faz parte do encantamento. Quando for atender um cliente, você tem que pensar o seguinte, é o método de encantamento da Disney. Você pode ter atendido 2, 3, 10, que seja, o cliente não sabe. Não. Você tem que tratá-lo como se ele fosse seu único cliente. Único, exclusivo. E aí, esse é o encantamento da Disney, que a pessoa chega lá, ela pagou caro para chegar lá, ela paga caro no ingresso, ela paga... Ele até falou o preço da água, eu esqueci quanto estão cobrando a água lá dentro. São uns $10 a água, cobra bem caro assim, e tudo, e todo mundo compra feliz. Por quê? Porque lá tem um forte alinhamento de expectativas. Ele disse assim, Gabriel, se tá uma expectativa de fila, que vai demorar 1 hora para você conseguir acessar a atração, você chega lá em 40 minutos. Olha como você ajusta a expectativa. Porque você tá... Agora, se faz ao contrário. Se está dizendo 40 minutos e demora 1 hora, já gera uma experiência ruim. Não precisa falar muito. Fila, banco. Quem que quer? Ninguém quer. Então, se você alinha a expectativa, fala assim, não, você vai demorar, a partir desse ponto, 1 hora para acessar a atração. Se você acessa em 40 minutos, que é o que acontece lá, a pessoa fica feliz. Então, isso é o dia todo, essa experiência. É antecipar. E o cliente também. Resumindo, é antecipar e fazer o que a gente chama de over delivery, né? Exatamente. Que é entregar um pouquinho a mais, que para você não é nada, mas para o cliente faz diferença, né? Eu já atendi cliente com crise de labirintite, com dor de barriga, com filho internado, com tantas situações. Com medidor de pressão da audiência. Só que o cliente não soube de nada Tá que vendo? eu estava passando, porque ele ia ficar com esse rótulo. A advogada me atendeu, mas estava doente. Não. Me atendeu, o filho dela estava internado, acho que ela não prestou atenção em nada do que eu falei. Não. Então, tem que pensar que o cliente é seu único cliente, seu primeiro cliente do dia e conversar. O melhor cliente. Todo mundo, todos os clientes são os melhores clientes. Pequenas coisas que ele vai sentir, vai gerar o encantamento, que foi conforme a palestra que eu assisti. E tem uma coisa assim que acontece muito no escritório, e que acontece demais comigo. Você está falando, isso faz 1000% de sentido,
os pequenos clientes que eu tinha como pequenos casos, que Sim. não tinham assim grande Sim. valor econômico, eram coisas pontuais, sempre foram os que me trouxeram maior retorno. Então, por isso que não pode ignorar ninguém. Ninguém, Ninguém. ninguém. Minha mãe tem floricultura. Foi minha por 15 anos, depois eu passei para ela, quando eu fui 100% para advocacia. E olha isso, Dia das Mães, sempre tinha aquela criança que chegava lá, às vezes com R$1, 2, com 5, 10. Pra dar a florzinha pra mamãe. Ou que chegava sem dinheiro nenhum, mas queria olhar o que tinha, que queria um presente para a mãe. Aquela criança, assim, a gente sempre teve isso, de atender todo mundo da mesma forma. Ah, me conta um pouco como que é sua mãe e tal. E é um dia muito corrido, mas mesmo assim a gente atende. Aí, vinha o pai por trás com um cartãozão black. Tá vendo? E se a gente tivesse tratado mal a criança, ela não ia voltar. Ou as que tá com pouco dinheiro lá, a maioria a gente mandava até coisa a mais do que o dinheiro que ela tinha. E quando aí ela daqui tiver, aí a ela mãe vai vinha, voltar. mas a mãe vinha comprar para a mãe dela, para a irmã dela, porque a criança saía tão feliz dela ter conseguido aquilo, sabe? A gente fazia e ainda faz até hoje. Então, são pequenas coisas da experiência, mesmo o cliente que você acha que Até o cliente não é o mirim. mais rentável. E não é, se parece que não é mais rentável. Cada cliente é uma mina de ouro. A sua base do escritório, os clientes que você tem lá, gente, o relacionamento é ouro. É ouro. É ouro. Cada cliente é uma mina de ouro. É a frase do podcast de hoje. É. Mara, a advocacia vale a pena? A advocacia vale a pena, você falou agora 1000% e fala 1.000.000%. É. Porque hoje a gente não pode ter mais a visão do advogado tradicional. Você tem que ser um solucionador de problemas. Maravilhoso. E aí você sai da caixa do advogado. Isso. Você tem que ser a pessoa de referência do seu cliente. Tudo que ele precisa resolver, acho que a doutora tal vai saber me falar. Onde será que vai ter um corretor de seguro legal? A doutora sabe. A doutora sabe. E aí, se você for esperto, você faz parceria com alguém para já indicar aquela pessoa, a pessoa que esteja alinhada com seus valores. Evidente. Não é? Assim, ó, eu tô te mandando esse trata de direito aí, meu cliente. Não é? Exatamente. É. E Mara, se tivesse que descrever aí a tua carreira, a sua advocacia, em 3 palavras, o que você escolheria? Não desista nunca. Não desista nunca. Porque é desafio, é muita coisa. São flores de vez em quando. Os desafios são maiores, mas para quem tem propósito maior, a gente sabe que vai chegar num lugar bom. Não pode desistir. Então, de limitada advocacia, só tem o nome aqui do podcast. Só tem o nome. Que não é. Tá muito longe de ilimitada. Eu até mudaria aquele logo, colocava um I bem grande ali. Ui. Boa ideia! A partir de hoje. A advocacia ilimitada. Não desista mesmo. Nunca. Não. Teve algum momento que você chegou a pensar em desistir? Desistir da advocacia, não. Só que eu fui para outras áreas pensando em plano B. Tá. Pensando em plano B. Uma questão de segurança. Porque, assim, a gente tem... chega um patamar que a responsabilidade social pesa. Porque a gente emprega muita gente. Eu entendo o que você quer dizer. Então, assim, se cair aqui, eu tenho de onde manter essas pessoas. São famílias ali sob sua responsabilidade. Então, a gente não tem o direito de cair. Não tem. E, assim, não é que a advocacia é ruim, é porque nós tivemos momentos trágicos, como a reforma trabalhista e a pandemia. Verdade. Porque, assim, apesar da nossa carteira ser muito boa de clientes e ações, não tivemos plantação. Foi um período que parou. E eu sei que esse passivo vai vir mais cedo ou mais tarde. Então, assim, já temos áreas estratégicas que vai cobrir. Vai cobrir isso no momento que não tiver uma recorrência. Vai cobrir. Então, desistir, como eu falei, não. Mas, assim, de pensar em plano B. Dessa responsabilidade, né? De ter família. Na pandemia pegou mesmo. Assim, meu Deus, assim, como que a gente vai parar de pagar o salário de 200 famílias? Não dá. É um impacto muito grande. Não dá. E 200 famílias que você conhece. Fora os indiretos, porque, por exemplo, a maioria das advogados do nosso grupo tem alguma colaboradora que seja uma vez semana, vai limpar a casa. Exatamente, então, é o efeito dominó. É o efeito dominó. Então, desistir não. Assim, tem não que procurar um jeito. Nunca.
E é por isso... Isso não vale para relacionamento abusivo, gente. Não, pelo amor de Deus, a gente está falando de advocacia, tá? É. Empreendedorismo. Empreendedorismo, É. de advocacia, É. de carreira. É. Eu tô falando que felizmente eu vim de um. Então, eu achei melhor deixar o esclarecimento. E saiu muito bem superada, porque a gente está diante de uma profissional maravilhosa. Você deu um show aqui. Elô, obrigada. Muito, Isso é um muito bate-papo. obrigada. Olha, a gente tem que combinar um segundo, porque Tá bom. eu saí aqui com várias pautas Que bom. para outro bate-papo. Eu tenho Legal. certeza de quem assistiu, quem está assistindo também deve ter saído aqui. Manda o seu comentário, escreve aqui embaixo para a gente continuar esse bate-papo aqui nas redes, para não deixar a coisa esfriar e quem sabe vira um outro. Já pensou? E traz mais gente, vamos aumentar aqui, vamos fomentar Tá a bom, advocacia vamos. ilimitada a partir de agora. Ilimitada. Mara, muito obrigada pela Olha, eu pela que sua agradeço, vinda. foi maravilhoso Eu para mim amei, vir. Eu eu adorei amei, também, amei, foi muito adorei. bom. A gente sempre tem aquela rotina, geralmente você já acorda e já tem o que fazer, você já sabe mais ou menos o que tem que fazer, vai cumprir a agenda. Mas sair fora da agenda também, é muito bom. É muito bom. E agora vamos nós então celebrar o fim desse podcast muito bem sucedido. Muitíssimo obrigada pela Querida, presença, eu pelo que agradeço, presente. foi muito bom te Eu rever, estar amei. aqui com você. E você, continua aqui, deixa o seu like, compartilha. Esqueci, hein? Clica e ativa o sininho para ficar mais ligado e não perder nenhuma atualização do Advocacia Ilimitada. Até o próximo episódio.